sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, de 18 de janeiro de 2019. Fevereiro, desculpa. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Cláudia Roberta de Oliveira Carvalho. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. João Oswaldo de Souza Pinto. Presente. José Luiz Semarini Filho. Presente. José Renato Senansato. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Roberto Henrique Fornari. Presente. Silvana Elizabeth Macieiro Fagotti. Presente. Solicito ao vereador Adilson Severino de Souza que proceda à leitura do preâmbulo do regimento interno. Já fizesse sobre mudança de campeonato? Sim. Resolução número 12/92, de 19/10/1992, dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Caconde. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo. Este mandato nos foi otorgado para ser exercido condignamente e com honradez, comprometido com o princípio básico de não podemos negar a vontade coletiva. O nosso zelo pela manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade dessa Câmara de Vereadores, o nosso respeito pelo próprio mandato e pela ética serão o zelo, o enaltecimento e o respeito de cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui neste momento. Que Deus nos ajude e zele pelos nossos atos. Eu solicito ao secretário para que ele possa ler a ata e o decreto. De extinção do mandato da vereadora Maria Denise Mendes. Aos 6 dias do mês de fevereiro do ano 2019, na sede da Câmara Municipal, a mesa diretora da Câmara Municipal de Caconde se reuniu para análise dos argumentos finais da ilustre vereadora Maria Denise Mendes, no que tange à apuração do fato certo e determinado de ausência a mais de 1/3 das sessões ordinárias da Câmara Municipal. Os membros da mesa diretora, vereadores Helena Lúcia Ferreira, presidente, Roberto Henrique Fornari, primeiro secretário, e Márcio Donizete de Souza, segundo secretário, juntamente com o assessor jurídico da entidade, Dr. Cláudio Rodrigues, se reuniram para tratar da análise dos memoriais finais da vereadora Maria Denise Mendes, feitos por intermédio de sua ilustre advogada, doutora Semira de Maragaldino de Souza, nos seguintes termos. Alegou a ilustre advogada o seguinte: a. Preliminar de licenciamento de defesa em razão da não oitiva de testemunhas. B. Que não houve faltas superiores a 1/3 das sessões ordinárias, eis que no último afastamento não teriam ocorrido as faltas necessárias para a perda do mandato. C. Que a mesa diretora é suspeita em razão de desavenças com a vereadora Maria Denise Mendes. E D. Suspeição do advogado particular que assessora a mim. Passaremos então a analisar um a um os argumentos contidos na defesa final. Em primeiro lugar, não há que se falar em cerceamento de defesa. O indeferimento de oitivo das testemunhas de defesa foi feita com o devido fundamento legal, eis que o prazo legal e regimental para arrolar e indicar testemunhas havia se esgotado antes da audiência anteriormente designada. Veja, a vereadora Maria Denise foi intimada para a apresentação da defesa e indicação de provas em 14 de dezembro de 2018 e na defesa apresentada no dia 18 de janeiro de 2019, protocolo 2 de 2019, a mesma solicitou como provas o seguinte: outro sim, em fase de produção de provas, requer ser certificado pelo diretor da Câmara, o que segue.
quantas sessões foram realizadas em 2018 nessa Casa de Leis, quantas sessões a vereadora Maria Denise faltou, houve sessão extraordinária, a vereadora Maria Denise Mendes foi convocada para essas sessões, seja determinado o diretor da Secretaria da Câmara que certifique o solicitado acima, pois é direito da vereadora e cabível em fase de produção de provas. Veja, portanto, que não houve qualquer pedido de oitiva de testemunhas, e ainda sequer foi indicado a oitiva de testemunhas, e, portanto, como o prazo para indicar provas era peremptório, ocorreu a preclusão processual, especialmente quando o artigo 132, parágrafo 1º do regimento, prescreve prazo peremptório de 15 dias para indicar provas, e como a vereadora Maria Denise não indicou a prova testemunhal no prazo legal, certo é que o requerido na audiência no dia 18 de janeiro de 2019 foi feito fora do prazo e é destempo e, portanto, não pode ser acatado. Não há, portanto, qualquer tipo de cerceamento de defesa, valendo a pena lembrar que foi permitido à defesa trazer o depoimento das testemunhas por escrito ou indicar perguntas para que os próprios membros da mesa levassem ao conhecimento das testemunhas, e a ilustre defensora se manteve inerte, demonstrando que o tipo de testemunhas era e é totalmente protelatório. Ademais, ainda, na defesa apresentada não foi indicado qual teria sido o prejuízo para a defesa, ou seja, o que as testemunhas poderiam testemunhar para afastar o fato certo, determinado e objetivo de faltas de mais de um terço das sessões ordinárias, o que bem demonstra que a alegação de cerceamento de defesa foi feita de forma genérica, se sequer indiciou qual prejuízo, qual prova seria feita com as testemunhas, razão pela qual, data máxima vênia, fica afastada a alegação de cerceamento de defesa ou contraditório, eis que todos os documentos solicitados foram anexados. O Código de Processo Penal é claro, artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo se a nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Vigora no processo penal o princípio de base de nullité sans griffe, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Isso é o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, conforme descido no HC número 37-3569, Rio Grande do Sul, pelo eminente ministro Dr. Ribeiro Dantas. Em segundo lugar, foi alegada a suspeição da mesa diretora e de advogado particular que estaria assessorando a mesa. Novamente aqui, no que pesa o respeito que a mesa diretora tem com a ilustre advogada e a vereadora, trata-se de alegações vagas, genéricas e imprecisas, que ficam de plano rechaçadas. Os vereadores da Câmara Municipal de Cacunda, em especial os membros da mesa diretora, não são suspeitos, eis que estão conduzindo o presente caso com lisura, isenção, honestidade e imparcialidade. Não há qualquer animosidade ou perseguição em face da vereadora Maria Denise, sendo certo que a mesma sempre teve todo acesso ao prazo e a possibilidade de produção de provas pertinentes. Por outro lado, a alegação de suspeição da mesa foi feita de forma genérica, sem qualquer tipo de provas, razão pela qual fica inteiramente rejeitada. Quanto à alegação de que a mesa estaria sendo assessorada por advogado particular, também fica afastada, eis que o assessor jurídico da Câmara Municipal de Caconde é que tem assessorado juridicamente a mesa dos vereadores e ainda eventual consulta a terceiros, em nenhum momento retirou a consulta ao assessor jurídico da Câmara Municipal. Cumpre salientar ainda que os fatos apurados na esfera penal não têm qualquer relação com os fatos apurados na Câmara Municipal. Eis que na esfera penal se apurou uma agressão, de lesão corporal, e na Câmara Municipal se apura ofensa à lei orgânica municipal e ao regimento interno, ou seja, fatos distintos sem qualquer relação de um com o outro processo. Ela, a vereadora, ofendeu inclusive as Constituições do Brasil e de São Paulo. Constituição do Brasil, artigo 55, perderá o mandato do deputado ou senador. 3. E deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa, a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Constituição do Estado de São Paulo, artigo 16, inciso 3, perderá o mandato do deputado por deixar de comparecer a cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou omissão autorizada pela Assembleia Legislativa. Lei Orgânica Municipal, artigo 41, inciso 3º, perderá o mandato do vereador por deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo em processo em caso de licença e omissão oficial autorizada. Ademais, ainda, a alegação foi vaga, sem sequer indicar nome de advogados, e nenhum documento foi juntado a demonstrar eventual suspeição ou irregularidade.
Indefere-se também neste ponto as alegações de defesa. Em terceiro lugar, conforme certidão e documentos contidos nos autos, ocorreram faltas superiores a 1/3 das sessões ordinárias da Câmara Municipal, valendo a pena lembrar que o pedido de afastamento feito pela ilustre vereadora foi indeferido pelo grupo plenário por 2 vezes, e nesta ordem de ideias, quando solicitou um terceiro afastamento, o mesmo não poderia sequer ser votado. Eis que o regimento interno da lei orgânica municipal proíbe que na mesma sessão legislativa seja votado o projeto anteriormente rejeitado. Desta feita, portanto, como o primeiro pedido de afastamento foi reprovado em 2018, os outros 2 pedidos não têm eficácia ou validade jurídica. Eis que a mesma proposição somente poderia ter sido colocada novamente em votação em 2018, com a anuência da maioria absoluta da Câmara Municipal, o que não ocorreu. A prova documental produzida, que é a única prova cabal para demonstrar a presença ou falta das sessões, veja que a prova testemunhal para tal fato é totalmente inócua, nos leva à conclusão de que realmente a vereadora teve faltas superiores ao permitido em lei, ou seja, teve faltas superiores a 1/3 das sessões ordinárias, conforme documentos constantes dos autos. Ao caso, portanto, deve ser aplicado os termos contidos no artigo 131, inciso 4. Artigo 131, extingue-se o mandato do vereador e a perda será declarada de ofício pela mesa diretora quando 4. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, ressalvadas as permissões regimentais de ausência. Parágrafo 1º. Ocorrido e comprovado o ato ou fato extintivo dos incisos 1, 2 e 3, 1, 2 e 5 deste artigo, o presidente da Câmara, na primeira sessão, fará a devida comunicação ao plenário, ordenando constar na ata a declaração extintiva do mandato. Parágrafo 2º. Ocorrido e comprovado o ato ou fato extintivo dos incisos 3 e 4 deste artigo, o presidente da Câmara, na primeira sessão, declarará e mandará constar na ata o afastamento preventivo do vereador. Artigo 132. A declaração de perda do mandato pela prática de infração ou pelos apenamentos dos incisos enumerados no parágrafo 2º do artigo anterior será precedida das providências a seguir dispostas e aplicadas após o afastamento do vereador. Parágrafo 1º. O acusado será previamente citado pela mesa diretora para produzir perante ela, em 15 dias, sua defesa por escrito constando da citação. 1. Data, horário e local da audiência. 2. Prova do ato ou fato incriminador. 3. O seu direito quanto à apresentação na audiência de qualquer prova testemunhal ou documental que descaracterize a prova do ato ou fato incriminador juntado pela mesa. 4. O aviso que pode acompanhar-se advogado. 5. Os avisos dos efeitos da revelia pela declaração imediata da perda do mandato. Parágrafo 2º. O secretário da mesa relatará no termo da audiência, a ser por todos assinados, seu desenvolvimento. Parágrafo 3º. Não havendo prova concludente que se contrapõe à prova do ato ou fato incriminador, a mesa na audiência ou em 3 dias declarará em ato próprio a perda do mandato. Artigo 133. Na primeira reunião, o presidente da Câmara Municipal comunicará ao plenário a decisão havida na audiência que trata o artigo anterior e seus acessórios, fazendo constar na ata a declaração da extinção do mandato. Ante o exposto e considerando que a referida vereadora deixou de comparecer às seguintes sessões ordinárias da segunda sessão legislativa, a 17ª legislatura, ano 2018. 2 de 4 de 2018, 7ª sessão ordinária, 6 de 8 de 2018, 19ª sessão ordinária, 13 de 8 de 2018, 20ª sessão ordinária, 10 de 9 de 2018, 24ª sessão ordinária, 17 de 9 de 2018, 25ª sessão ordinária, 24 de 9 de 2018, 26ª sessão ordinária, 1º de outubro de 2018, 27ª sessão ordinária, 8 de outubro de 2018, 28ª sessão ordinária, 22 de 10 de 2018, 30ª sessão ordinária, 29 de 10 de 18, 31ª sessão ordinária, 5 de 11 de 18, 32ª sessão ordinária, 12 de 11 de 18, 33ª sessão ordinária, 19 de 11 de 18, 34ª sessão ordinária, 26 de 11 de 18, 35ª sessão ordinária, 3 de 12 de 18, 36ª sessão ordinária e 10 de 12 de 18, 37ª sessão ordinária, totalizando 16 ausências, sendo que no ano passado foram realizadas 37 sessões ordinárias. Suas ausências foram além das permitidas previstas constitucionalmente. Quando a vereadora suplente Silvana Elizabeth Macedo Fagote tomou posse em 19 de 11 de 2019, por 45 dias, Maria Denise Mendes já computava 13 faltas, o suficiente para a perda do seu mandato. Desta forma, nos termos do regimento interno, a mesa da Câmara Municipal de Caconde, no uso de suas atribuições legais e regimentais, após o exercício do direito de defesa, diante da prova documental produzida, declara a perda do mandato da vereadora Maria Denise Mendes,
nos termos contidos nos artigos 131, 132 e 133 do regimento interno da atividade, e, em consequência, ficando extinto o mandato parlamentar da vereadora Maria Denise Mendes, devendo o fato de extinção e perda de mandato ser comunicado ao douto plenário na primeira sessão e ainda ser comunicado à Justiça Eleitoral da Comarca. Nada mais, lido e achado conforme, termo digitado e lavrado por Cláudio Rodrigues, assessor jurídico, Roberto Henrique Fornari, primeiro secretário. A ata foi assinada pela vereadora Helena Lúcia Ferreira, presidente, pelo primeiro secretário Roberto Henrique Fornari. O segundo secretário, Márcio José de Souza, deixou de assinar a presente. Decreto Legislativo 1 de 2019, de 6 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre a extinção do mandato da vereadora nos termos do inciso 6 do artigo 31 do Regimento Interno. A mesa da Câmara Municipal de Caconde faz publicar o seguinte decreto legislativo. A Câmara Municipal de Caconde declara, artigo 1º, fica declarado extinto e a consequente perda do mandato da ilustríssima senhora Maria Denise Mendes, vereadora da Câmara Municipal de Caconde, nos termos do inciso 4º do artigo 132 do Regimento Interno, por deixar de comparecer à terça parte das sessões ordinárias da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, 2018. Artigo 2º, convoca o primeiro suplente da coligação, a qual pertencia a vereadora, a tomar posse no cargo de vereador mediante assinatura livre própria. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrato. Sala de sessões, 6 de fevereiro de 2019, Helena Lúcia Ferreira, presidente, Roberto Henrique Fornari, primeiro secretário. Declaro extinto o mandato da vereadora Maria Denise Mendes. Ela teve a oportunidade de se defender, mas a perda foi devido às faltas que ela teve. Em razão disso, eu dou posse definitiva à vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti. Gostaria de pedir que a vereadora dirigisse a tribuna para que fizesse o juramento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município, dignificando e exercendo com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que me foi confiado. Eu peço ao diretor dessa casa que comunique ao cartório eleitoral a extinção do mandato da vereadora. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 14 de 2019, recebemos do Executivo Municipal, em regime de urgência, o projeto de lei número 1 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento na modalidade de apoio financeiro destinado à aplicação em despesa de capital e a oferecer garantias a outras providências. Justificativa. Senhora Presidenta, nobres edis, estamos submetendo à apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei que visa regulamentar os recursos oriundos provenientes de operação de crédito. É oportuno esclarecer que esses recursos serão destinados para investimentos em nosso município, previstos na lei orçamentária anual. Considerando que o município seja contemplado com esse financiamento, o mesmo poderá quitar esse valor ao longo de 10 anos, uma dívida de longo prazo, porém, que traz benefício ao município. Este financiamento pode atender nosso município em diversas dificuldades, que atualmente se torna impossível de se realizar com recursos próprios. Com o financiamento permitirá que possamos realizar os seguintes investimentos. A. Para a limpeza pública, o recurso será destinado para a compra de um caminhão para o lixo. B. Para a central de obras, o valor pode ser para infraestrutura como pavimentação, muros de arrimo, iluminação pública, entre outros. C. Para as famílias atingidas pela enchente no ano 2012, pretendemos construir casas para devolver àquelas famílias suas residências e, além disso, o município não terá mais que arcar com despesas com aluguel social. D. Temos a intenção também de adquirir um terreno para a construção de novas casas populares.
E para a agricultura, a aquisição de uma máquina patrol e um rolo compactador contribuirão muito para a melhoria dos moradores da zona rural, além de atender outras demandas da cidade. Para a saúde, nós pensamos em adquirir uma ambulância UTI ou um micro-ônibus para atender os munícipes que precisam desse serviço. Abaixo seguem os projetos já previstos na LOA: planejamento, orçamento público, operações de crédito, mercado interno, serviço de limpeza pública, 350 mil, aquisição de caminhão de lixo, central de obras e serviços municipais, 450 mil, obras de infraestrutura urbana, habitação, 1.200.000, construção de casas para famílias do bairro dos Cristais, das famílias atingidas pela enchente, habitação, 300 mil, aquisição de terreno para casas populares, agricultura, 1 milhão, aquisição de máquina patrol e rolo compactador, saúde, 200 mil, aquisição de ambulância ou micro-ônibus, total 3.500.000 reais. No aguardo do entendimento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estilo e consideração. José Bento Felizardo Filho, prefeito municipal. Esse projeto já conta com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. Através do ofício 15 de 2019, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei 2 de 2019, que dispõe sobre a instituição da Brigada Municipal de Proteção contra Queimadas e Incêndios. Justificativa. Senhora Presidente, senhores edis, encaminhamos para a apreciação dos novos edis o referido projeto de lei que objetiva a instituição da Brigada Municipal de Proteção contra Queimadas e Incêndios no município, visto que a extensão territorial do município é de 470 km², tendo como principal fonte econômica a agricultura, e que no ano anterior foram detectados muitos focos de queimadas, ocasionando atendimentos por parte da municipalidade no tocante ao combate. A sede do Corpo de Bombeiros mais próxima de nossa cidade encontra-se estabelecida na cidade de São José do Rio Pardo, que dista 33 km, o que dificulta o atendimento em tempo real, evitando que as queimadas se alastrem e consumam grandes áreas. Assim, é fundamental que o município tenha uma brigada para que possamos atender a população com qualidade, bem como proteção ao patrimônio ambiental, garantindo os serviços de responsabilidade amparados por legislação específica no desempenho dos serviços relativos ao meio ambiente. Na certeza de merecermos toda a atenção que certamente será dispensada por Vossa Excelência, reiteramos nosso protesto de estima e consideração. José Bento Felizardo Filho, prefeito municipal. Encaminha a Comissão de Justiça e de Finanças para que exale seus pareceres. Recebemos também o projeto de lei número 3 do Executivo, que dispõe sobre doação às expensas da Prefeitura da Estância Climática de Caconde de projetos técnicos de arquitetura para famílias de baixa renda no município de Caconde, caracterizado como arquitetura social. Justificativa. Senhora Presidente, novos edis, considerando que o presente projeto tem por finalidade promover o interesse social, proporcionando a melhoria da capacidade de gestão dos planos e programas habitacionais, considerando que é dever elaborar planos, programas, projetos, ações e atividades voltadas para a identificação prévia de problemas ou áreas prioritárias dentro do processo de desenvolvimento urbano e habitacional, considerando a necessidade de elaborar projetos de implantação de núcleos habitacionais, considerando que devemos garantir as formas de acesso à habitação para possibilitar a inclusão entre os beneficiários dos projetos habitacionais das famílias impossibilitadas de pagar os custos de mercado dos serviços de moradia, considerando o interesse da administração em viabilizar para a população de menor renda o acesso à habitação digna e sustentável, considerando que foi regularizado o loteamento Barra de São Mateus e Banana com 358 lotes, considerando que está em tramitação junto ao cartório de registro de imóveis da cidade, com marca de Caconde, a regularização do núcleo habitacional São José 1, 2 e 3, com 320 lotes, considerando que para se averbar a construção residencial no cartório é necessário a apresentação de planta do imóvel, considerando que o objetivo desse também se refere a programa específico destinado ao atendimento dessa demanda na área habitacional através de recursos próprios, considerando que o referido projeto de lei vem de encontro com os anseios da atual administração dos munícipes e dignos vereadores que compõem essa Casa Legislativa, diante do exposto, acreditamos no norte que guia os atos dos novos vereadores, ainda mais diante da relevância do projeto em destaque, motivo pelo qual temos certeza de sua aprovação. José Bento Felizardo Filho, prefeito municipal. Encaminha a Comissão de Justiça e de Finanças para que exale seus pareceres.
Recebemos também o projeto de lei 4/2019 do Executivo, que dispõe sobre a regulamentação e a exploração dos serviços de táxi no município de Caconde e da outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, novos edis. A presente propositura que submetemos à avaliação e aprovação dos novos edis tem por escopo a atualização da legislação municipal que regulamenta a exploração dos serviços de táxi dentro do município de Caconde. Considerando o crescimento que se verifica em nosso município, com a aprovação e regularização de loteamentos públicos urbanos e aberturas de novas ruas, de onde se verificará o aumento de usuários dos serviços prestados pelos chamados carros de praça ou táxi. Considerando que o número de veículos em nosso município que prestam serviço de transporte de passageiro individual por meio de táxi seria suficiente, desde que todos estivessem em atividade. Considerando também a necessidade de adequarmos à nossa realidade a jurisprudência que vem caminhando para a necessidade de licitar serviços como os que trata o presente projeto de lei, para que seja observada a isonomia, garantindo-se a todo particular que queira prestar serviço de natureza pública o direito de disputar uma vaga em igualdade de condições com qualquer outro. É que a Prefeitura da Estância Climática de Caconde, em busca de maior eficiência na consecução de suas políticas públicas, vem, através do presente projeto de lei, propor profunda alteração no normativo vigente para fim de se garantir os primados constitucionais, sobretudo os princípios de igualdade e dignidade de pessoas humanas, garantindo-se ao particular que tem interesse em contratar com o poder público um caminho universal que lhe dê o direito de batalhar pelo seu sustento, desde que tenha as regras esculpidas no certamente necessárias à contratação e que, acima de tudo, necessárias para a garantia de maior segurança e conforto ao contribuinte e usuário do serviço em questão. Ante o exposto, considerando que o projeto em questão se reveste de grande importância para o município, é que somos movidos a apresentar essa propositura aos novos edis, aguardando sua análise, acreditando sempre que os poderes públicos locais visam o melhor para o avanço e desenvolvimento do nosso município. Aguardamos pela análise e consequente aprovação do projeto de lei em questão. Sem mais, aproveitando o momento para reiterarmos o projeto de estima e consideração. José Filho, prefeito municipal. Encaminha as comissões de Justiça, Finanças e Obras para que exale os seus pareceres. Projeto de Lei 3 de 2009, do Legislativo Municipal, de autoria da vereadora Silvana Elizabeth Mazieri Fagotti, institui o Programa Municipal de Horta Comunitária no município de Caconde para aproveitamento de terrenos baldios, públicos e particulares da outras providências. Justificativa. O projeto apresentado visa promover o aproveitamento de terrenos baldios, públicos e particulares do município através do cultivo de hortaliças e legumes em geral. Além disso, o Programa Municipal de Hortas Comunitárias propicia a limpeza de terrenos públicos e particulares que não estejam sendo utilizados por particulares ou pelo poder público. Ademais, é comum em nossa cidade terrenos que são verdadeiros proliferadores de insetos, ratos e outros animais pestilentos, bem como são utilizados como depósito de lixo. Essa imagem de abandono pode ser modificada com a aprovação deste programa. O presente projeto disciplina a matéria de forma a permitir que o Executivo efetue a inscrição de terrenos baldios, públicos e particulares e, ao mesmo tempo, distribua essas áreas entre os pretendentes interessados que desejam utilizá-la para o cultivo de hortaliças de forma comunitária, que igualmente deverão procurar o poder público através de seus órgãos para inscrever-se. Por conseguinte, o pretendente deverá preencher alguns requisitos que servirão para sua garantia e garantia do proprietário do terreno, incluído o município, que poderá inclusive pleitear a isenção ou abatimento do imposto predial urbano. Além disso, esse programa é uma alternativa para cidadãos de baixa renda ou mesmo desempregados, no sentido de garantir o sustento de suas famílias através da produção própria, bem como resolveria parte dos problemas dessas famílias para a sua alimentação. O compromisso de evolução da área após um ano da aprovação de sua solicitação, o cercamento adequado, a limpeza, o controle da erosão do solo são alguns dos deveres do beneficiário, assim como ficar obrigado a vender o excedente de sua produção somente nos limites do município. Para garantir o cumprimento desses deveres por parte do usuário do terreno, o projeto prevê a exclusão do mesmo do programa caso incorra no não cumprimento dos deveres acordados. Ademais, a obrigação de destinar parte da produção para escolas públicas e entidades assistenciais estabelecidas no município acarreta a economia para o município, que receberá os produtos dessas hortas comunitárias,
e ainda fomentará os programas de assistência social no município, que também seriam beneficiados com os alimentos produzidos através deste programa. Destaque, os benefícios estarão em conformidade com a política municipal de resíduos sólidos, devendo apresentar plano de plantio, manejo e compostagem de resíduos orgânicos antes de utilizar a água. Pela importância dessa iniciativa, pela sua abrangência, junto à comunidade mais necessitada, pela possibilidade que lhe dará para mantermos a cidade mais limpa, a economia que pode gerar para o município, que recepcionará em suas escolas os produtos produzidos nas hortas comunitárias, temos certeza da concordância dos novos pares dessa casa para a sua aprovação. Sala de sessões, 18 de fevereiro de 2019, vereadora Silvana Elizabeth Macedo Fagote. Encaminha soluções de justiça e de finanças para que exale o seu parecer. Indicação 1 de 2019, de autoria do vereador Márcio Donizete Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de construir um redutor de velocidade lombada na rua Nivaldo Brás, atrás da igreja do Santos Reis. Indicação 2 de 2019, também de autoria do vereador Márcio, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de retirar 2 árvores secas na praça João Lindório de Faria, no bairro Santa Cruz. Indicação 3 de 2019, de autoria do vereador Márcio Donizete Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de efetuar limpeza na travessa Porto Alegre. Indicação 4 de 2019, de autoria do vereador Márcio Donizete Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de reformar todos os parquinhos infantis existentes no município. Indicação 5 de 2019, de autoria do vereador Márcio Donizete Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de determinar a recuperação da Estrada dos Ranchos. Indicação 6 de 2019, de autoria do vereador Márcio Donizete Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de disponibilizar área de estacionamento de curta duração em todas as escolas existentes em Caconde e no distrito de Barranca. Indicação 7 de 2019, de autoria do vereador Roberto Henrique Fornari, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de efetuar o conserto de um buraco existente na Avenida Nossa Senhora Aparecida, de frente ao imóvel número 370. Indicação 8 de 2019, de autoria da vereadora Cláudia Roberto de Oliveira de Carvalho, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de determinar consertos e reparos na estrada rural do bairro Boa Vista. Indicação 9 de 2019, de autoria da vereadora Cláudia Roberto de Oliveira de Carvalho, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de determinar consertos e reparos na estrada rural do bairro Fumaça até a divisa com Poços de Caldas. Indicação 10 de 2019, de autoria do vereador José Luiz Sequalim Filho, indicando ao senhor prefeito ao departamento competente que estudem a possibilidade de montar uma comissão para a elaboração do plano de carreira para os profissionais do magistério. Indicação 11 de 2019, de autoria do vereador José Luiz Sequalim Filho, indicando ao senhor prefeito ao departamento de educação que estudem a possibilidade de colocarem 2 coordenadores pedagógicos nas escolas municipais, sendo um por período. Indicação 012 de 2019, de autoria do vereador José Luiz Sequalim Filho, indicando ao senhor prefeito ao departamento de turismo que estudem a possibilidade de fomentar o turismo religioso em Caconde. Indicação 13 de 2019, de autoria do vereador José Renato Senessato, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de instalar uma grade de proteção na calçada, localizada ao lado de cima da gruta, na escadaria que dá acesso ao monumento do Cristo Redentor. Indicação 14 de 2019, de autoria do vereador Márcio Donizete Souza, indicando ao senhor prefeito para que deixe informados todos os moradores, vítimas de enchentes que estão com seus imóveis interditados, quais providências estão sendo tomadas pela administração. Indicação 15 de 2019, de autoria da vereadora Silvana Elizabeth Macedo Fagote, indicando ao senhor prefeito que oficie a vivo no sentido de proceder à retirada dos fios em desuso, bem como a manutenção dos fios que estiverem necessitando ser reparados ou esticados. Recebemos com parecer favorável da comissão competente a moção de pesar número 1 de 2019, de autoria de todos os vereadores, à família do senhor Francisco de Assis Pessoa, Chico Pessoa. Terminado o expediente. Previamente inscrito, eu convido o vereador José Renato Senessato para fazer o uso do expediente. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadores.
Boa noite ao grupo presente. Temos a felicidade, mais uma vez, de contar aqui com o ex-vereador Zé Paulo. Novos colegas, gostaria de estar tratando de alguns assuntos, tentarei ser breve, principalmente para quem nos acompanha também através das redes sociais, e assistir pelas redes sociais talvez se torne um pouco cansativo, e como eu falo bastante, eu sou meio que enjoativo mesmo. Iniciamos um ano com muita tristeza, nosso país está passando por uma grande preocupação no sentido da segurança de barragens, no sentido da segurança desses jovens que estão nos estádios aí com o sonho de ser jogador profissional e aquele sonho de ganhar muito dinheiro e tudo mais, e teve essa tragédia. E infelizmente, né, num país igual ao nosso, as coisas primeiro precisam acontecer drasticamente para que depois tente fazer alguma coisa, e muita gente sobe no gilete para fazer discurso e ganhar pontos com isso, infelizmente. Mas que se faça alguma coisa para que não tenhamos acontecimentos tristes novamente. Gostaria de estar com grande preocupação, né, já citei isso nas redes sociais, falando sobre a prainha, nossa prainha, nosso parque prainha, né? Iniciou-se lá obras e por que motivos elas estão paradas. E a entrada principal de acesso de entrada e saída estão fechadas. E tendo lá um acesso lateral, que é uma estrada muito estreita, e para minha e de muita gente, e principalmente de quem acabou assistindo cenas preocupantes, veículos que nos finais de semana vêm buscar diversão no nosso Parque Prainha, correm sério risco de passar por aquela estrada, uma vez que ela é muito estreita e que agora está movimentada porque é o único acesso. Gostaria de mais uma vez registrar aqui nesta casa, já registrei nas redes sociais, mas terei preocupação também de fazer isso através de ofício para que se tome providência. Falei ainda sobre a minha preocupação, tenho um carinho muito especial pela nossa entidade Guarda-Mirim. Estive presidente, para minha felicidade, sempre participei da entidade como diretor, e para minha felicidade eu fiquei um ano presidente da entidade. Neste período nós tínhamos um atendimento de jovens até 80 guardas mirins entre meninos e meninas, né, garotos e garotas. E estive na entidade esses dias questionando o baixo número de atendidos. Hoje, se eu não estou errado, segundo me passaram, estamos lá com 43 assistidos, ou seja, 3 são do comércio, né, particular. Infelizmente o nosso comércio ainda não está dando a força necessária nesse sentido. Mas a prefeitura ela sempre foi a grande mantenedora da entidade através da contratação de jovens, né, principalmente garotos e agora também garotas, depois de um tempo. E isso baixou pela metade. E eu tenho receio, eu tenho muita preocupação, gostaria de chamar a atenção tanto dos vereadores como também do prefeito, para que ele, de alguma outra maneira, economize em outra área e não nesse tipo de atendimento na questão social, na questão de formação do jovem, porque para a Caconde é uma grande tristeza baixar esse número e quem sabe, tomara que não baixar mais ainda. Chamei também a atenção, novos colegas, e até com grande preocupação nesse sentido, neste assunto, gostaria que os senhores e as senhoras pudessem estar, de alguma maneira, tomando conhecimento através da ata do dia 12/12 de 2018, do CONTUR, né, que é o Conselho Municipal de Turismo. Este conselho é formado por 5 indicações do prefeito e 8 pessoas indicadas da sociedade civil. E eles estão com a incumbência, ou já decidiram, ou ainda não, né, essa é a minha preocupação, de destinar uma verba de 2,5 milhões para alguns setores indicados pela prefeitura, no qual eu também achei até muito importante. Porém, dessas indicações, com o passar do tempo, a indicação da prefeitura foi que
esses 2,5 milhões seria melhor usado apenas na iluminação pública. Se eu estiver enganado, tomara que sim, né? Não seja isso, e que esse valor, esse montante de 2,5 milhões, que é o dinheiro destinado às instâncias climáticas, né, através do DAT, seja melhor distribuído, e principalmente nas áreas que têm relação com o turismo no nosso município, que mais precisam, né? Ficar aqui citando quais são as áreas, eu seria um técnico super profissional nesse assunto, e eu não sou, mas eu adoraria ter a chance de, no mínimo, dialogar no sentido da preocupação de destinar apenas para a iluminação pública, uma vez que a iluminação pública de Cacões está vindo melhorando, mas neste primeiro momento, destinar todo esse montante para a iluminação, eu não concordo muito com isso, não sei os nossos colegas. Uma coincidência, entre aspas, boa. Eu gostaria também, logicamente, aqui de iniciar o ano, um ano que para a gente é preocupante, porque no começo do ano existem essas chuvas fortes e todos bem sabem a grande preocupação ali no bairro dos Cristais, numa específica localização, que acontece o problema de enchente, né? E todas as famílias localizadas por ali têm um gravíssimo problema, e isso vem sendo debatido há muito tempo e ainda nada com condições de finalizar ou conseguiram solucionar o problema, fora feito ainda. Então, gostaria de chamar a atenção nesse sentido. Tivemos um projeto lido há pouco, que visa recursos para também essa preocupação, e tomara que dê tudo certo, embora o projeto que chegou muito em cima da hora, aí, eu não estudei ele do jeito mais correto, com tempo para a gente poder entender se realmente ele está correto, mas tomara que a Prefeitura de Cacões consiga esses valores. Gostaria também de chamar a atenção, através de alguns moradores da Barrânia, a estrada que dá acesso Barrânia-Cabo Verde, né? Quando é sol, quando está seco, a grande preocupação e o problema da poeira. E quando está chuva, a grande preocupação do barro lá, no sentido da dificuldade que eles têm de transitar por ali. Então, gostaria de chamar a atenção também dos nossos colegas, principalmente do prefeito, para que possamos de alguma maneira solucionar aquele problema lá dos nossos amigos de Barrânia. Mais uma vez, repetidamente, chamo a atenção aí do trânsito de Cacões. Todos bem sabem que está aumentando muito nossos veículos e muitos jovens também adquirindo suas habilitações, e o trânsito de Cacões está preocupante. Muitos lugares com dificuldade de estacionamento, e principalmente após a abertura do sinal lá de trânsito, eles saem em alta velocidade e a Rua do Comércio está muito perigosa. Eu estive em alguns comércios nesse período de recesso e novamente foi chamada a atenção. Então eu sugiro ao departamento responsável, que é o de trânsito, que cobre mais uma vez o prefeito para que monte essa comissão, para que a gente possa de alguma forma poder estar ajudando no sentido das ideias, porque está preocupante. Tomara que não aconteça nada. Tivemos há pouco tempo um acidente com um caminhão, onde morreram 2 cachorros num acidente só. Chamou muita atenção da sociedade, foi muito debatido nas redes sociais, sobre vários outros assuntos que eu não gostaria de estar não debatendo aqui agora, mas foi muito bem discutido nas redes sociais. E se fosse uma criança, e se fosse um idoso, né? Então essa é a minha grande preocupação. Embora, com todo o meu amor pelos animais, não importa o que aconteceu e com quem aconteceu, e foi muito triste, né? Tanto é que chamou muita atenção da sociedade no sentido da nossa segurança no trânsito. Se estava certo, se estava correndo muito, se estava devagar, se estava obedecendo a sinalização de trânsito. Será que tem essa sinalização de trânsito? Será que está demonstrado, uma vez que nós somos instância climática, será que não seria muito melhor a gente identificar isso até no solo mesmo? Em várias cidades que eu fui por aí, é identificado no solo a velocidade permitida, né? E a gente percebe que o pessoal está andando um pouco depressa aí e pode ter acidentes. Fiquei muito feliz com a indicação do vereador Luizinho, professor Luizinho, sobre essa questão aí
do plano, né, de evolução dos professores e também, logicamente, de todos os funcionários municipais. Eu gostaria também de chamar a atenção no sentido da evolução funcional. Eu estive hoje chamando a atenção do departamento de RH. Eu estou aqui com um olerite de uma funcionária que ela está há 17 anos na prefeitura e ela ainda 17 anos, ainda ela está na letra B na evolução. Ou seja, foi de acordo com que ela entrou na justiça e ganhou na justiça, ela ganhou o direito da progressão na carreira, ou seja, de melhorar a letra dela devido ao tempo da evolução funcional, funcionário da prefeitura, né? Porém, ainda ela não modificou a letra, que condiciona ela o ganho desse percentual de melhoria financeira no seu salário. E ainda foi pedido a gente, aqui a nós vereadores, para que tirasse essa evolução e que depois iam mandar um outro tipo de ideia. Eu não concordo com isso, eu só vou voltar a um projeto deste tipo, tirando mas indicando uma troca, um outro. Esse vamos pensar, vamos ver quando vai ser, eu não acredito nisso. Gostaria de deixar meus cumprimentos aqui a todos aqueles que conseguiram estar presentes, de alguma forma participaram do manifesto lá sobre o nível da nossa represa, embora é um assunto agora muito delicado, né, de manter a represa cheia pelo uso múltiplo das águas, porém a gente está vendo aí todo mundo com grande preocupação, que quanto mais cheia, mais preocupação traz para todo mundo, né? Mas a água, a represa cheia, ela traz muito progresso para o nosso município e todos bem sabem a nossa necessidade de fazer a atração turística e também a todos aqueles que são ribeirinhos, lá que cuidam de peixes, tem os restaurantes, etc. Um assunto muito debatido. Eu participo do Terço dos Homens e lá tem tanto jovens como pessoas mais idosas e eu converso com bastante pessoas idosas e tem muita reclamação no sentido da perturbação do sossego, né? Que a fiscalização da prefeitura possa ser mais eficiente nesse sentido, para que garanta aí, principalmente aos idosos, as pessoas enfermas, né, as crianças, que em determinados locais elas não sejam perturbadas de alguma maneira via som de carros ou residencial, que a fiscalização seja mais efetiva nesse sentido. Para finalizar, presidente, novos colegas, é com grande tristeza que eu, daquela cadeira, acabei ouvindo aí a cassação do mandato da nossa grande colega, grande no sentido de coração, pequena colega no sentido de estatura, a nossa amiga Denise. Infelizmente aconteceu de uma maneira que eu não esperava, né? Eu queria muito que ela tivesse a chance, quando ela fez os pedidos, no sentido do seu afastamento, para que ela pudesse cuidar e fazer a defesa mais correta da permanência nessa casa. E infelizmente nós fomos informados hoje pela presidente que a Maria Denise, né, a nossa amiga Denise, perdeu o mandato. Eu espero que ela tenha na justiça, na questão jurídica, ainda chances. Eu não entendo muito dessa questão, mas eu espero muito que ela tenha chances para que ela possa novamente tentar a sua defesa através da justiça. Eu não sei se ela tem interesse nesse sentido, ou se ela já vai dar um basta e acabou por aí, mas tomara que tudo corra bem. Na decisão dela, o que ela escolher, que ela tenha êxito. Desculpe me alongar, gostaria de registrar, prefeito, eu não sou contra a Caconde, não sou contra a administração do senhor, eu apenas quero ajudar. Eu estou aqui para fazer parte. Eu vi um deputado, uma filmagem de um deputado falando sobre aquela tragédia que teve com aquelas pessoas que foram soterradas por aquela lama, que quem estava sentado lá era o presidente e os funcionários lá daquela determinada empresa, e ele falava que a empresa não podia ter o nome tão prejudicado no sentido mundial e a mídia estava dando nesse sentido, diminuindo a empresa, né? E aí o deputado falou que o funcionário e o atual presidente ele estava fazendo uso porque quem pagava ele fez ele lá falar. Então quem me paga
está fazendo eu falar. Quem que me paga? O povo. Então eu estou aqui tentando representar. Eu não estou contra. Eu percebi algumas indicações que vêm muito de encontro com o que eu fiz. Eu vou me confundir agora, que vários colegas fizeram indicações, mas que o prefeito atenda. Né? Eu fiz um chamamento na atenção, novamente, né? Eu já estive com a Maria Denise, com a Denise lá na Barranha, e novamente foi me chamada a atenção que o parquinho infantil lá tem mato. Eu coloquei fotos no Facebook, está um horror. Se ainda está, eu não sei, mas que ele seja atendido. Me parece que o vereador Marcos fez indicação para atender todos os parquinhos. Tomara que atenda todos. Né? São crianças que precisam ter esse lugar com segurança, e lá estava horror, estava feio, vergonhoso, né? Que ele atenda ao pedido dos outros colegas, não precisa atender o meu, porque agora ele também é duplo. Como eu pedi, o outro vereador também pediu, podia atender o vereador, e assim a população vai estar sendo atendida. Obrigado a todos. Solicito ao vereador primeiro secretário para que faça chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Cláudia Roberta de Oliveira Carvalho. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. João Oswaldo Souza Pinto. Presente. José Luiz Sequalini Filho. Presente. José Renato Senançato. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Roberto Henrique Fornari. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Eu solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em uma discussão e votação o projeto de lei do Brum 2019 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento na modalidade apoio financeiro, destinado à aplicação e despesas de capital e a oferecer garantias da outra providência. O projeto conta com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. Coloca em discussão a matéria que foi lida. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Bom, eu acabei falando parte deste projeto, chegou em cima da hora. Infelizmente, o prefeito, com a sua administração, ele está acostumando a trazer para esta casa projetos de urgência, tudo em cima da hora, e isso preocupa no sentido da gente não ter o tempo hábil, né? O tempo correto para a gente fazer o estudo, tanto jurídico quanto da necessidade realmente. Rapidamente fizemos uma leitura ali através do Dr. Claudio, nosso procurador jurídico. Tomara que esteja tudo certo. Eu, logicamente, diante de tanta dificuldade que nós estamos passando no município, eu não haveria de ser contra uma situação dessa, mas me preocupa vir com uma grande urgência nesse sentido. Eu acho que até deixo uma sugestão para que o prefeito possa correr mais com esse tipo de projetos, para que a gente tenha tempo correto, para que a gente não erre nesse sentido e que a Conde seja prejudicado caso isso tenha algum erro. Né? Tomara que dê tudo certo, tomara que o dinheiro realmente seja usado em obras e nas necessidades mais prioritárias. A gente sabe da necessidade aí de termos uma máquina patrol e outros equipamentos agrícolas nesse sentido de cuidar das estradas. Cada bairro tem a sua urgência, principalmente agricultores e aqueles que têm seus filhos que dependem do transporte rural para chegar até nas escolas. Coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos uma discussão e votação a moção de pesar do número 2019, de autoria de todos os vereadores, a família do senhor Francisco de Assis Pessoa, Chico Pessoa. Coloca em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Aconteceu já há algum tempo,
eu vou falar de maneira carinhosa, porque é isso que ele foi e com um sentimento profundo é ainda. Tio Chico, né? O tio do meu pai, na verdade, com bastante tristeza. Ele não faltava no berço dos homens, era um grande amigo de muita gente, um senhor de mais idade, que conviveu com muitas pessoas, morava no centro da cidade. É bastante triste e, por mais que já passou um determinado tempo, fica aqui a minha oração para que a família possa seguir em paz e aceitar os acontecimentos de Deus. Realmente, o Zé Gomes já faz um tempo, por ocasião do processo, a gente não está fazendo informações, mas eu gostaria de deixar aqui também meus sentimentos à família, aos avós, filhos, aos netos, mas principalmente dizer que assim, eu conheci o seu Chico de uma maneira muito especial. O seu Chico foi amigo do meu pai muitos anos atrás, e ele me tratava com um carinho muito grande por conta dessa amizade, e aí a gente foi se aproximando. Como ele fazia parte de um grupo de oração, então muitas vezes eu estava, e o seu Chico sempre foi uma pessoa muito católico, muito presente na igreja, muito humano. A gente acabou estreitando essa amizade. Então eu gostaria de deixar aqui meus sentimentos. Eu não estava na ocasião que o seu Chico faleceu, eu estava em viagem, mas eu gostaria de deixar aqui todo o meu carinho da família, né, do seu Chico, e eu tenho certeza que hoje a gente tem uma fé católica que a gente está na eternidade, eu tenho certeza que o seu Chico hoje está bem lá na eternidade. Senhor presidente, nessa palavra, Palavra concedida. falando do tio Chico, como diz o nosso colega Renato, carinhosamente assim chamado por todos, eu tive a felicidade também de conhecer na minha infância, porque eu morei lá no bairro Bela Vista, antigamente Caixa d'Água, e ele trabalhava na SESC, e a gente frequentava o conjunto, tinha um campinho de futebol, ele sempre lá, na arquibancada, nos aconselhando carinhosamente. E tive a felicidade de trabalhar com o filho dele, o Zé Antônio, que já foi diretor de saúde em gestões passadas. Então, deixo aqui carinhosamente também as minhas felicitações à família, né, para que Deus conforte os corações. Isso aí. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie a matéria da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhora Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Deus também, né? Sem Deus a gente não é nada, já porque você não conquistou aqui presente, através dos colegas e dos amigos, que deu essa oportunidade para a gente. Então, primeiro é Deus, depois vem a família, né? Então, boa noite a todos. Agradecer meus pais, a minha esposa, meus filhos, meus irmãos, irmãs, tios, tias, colegas e todas as pessoas que contribuíram em estar aqui. Então, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, nem tudo a gente vai agradar, mas a gente tem que lutar para fazer o máximo possível. Agradecer os nobres colegas vereadores que estão aqui presentes, né? O ex-vereador Zé Paulo sempre contribuiu, João Santana também está aqui, o Magarbo, o Chefinho, o Fernando Carvalho, o Aler Ferreira, o João Paulo está ali, o Helder Dias foi visitar hoje lá, que eu quero, a gente tem que buscar a Deus em todo sentido, igual eu falo, que sempre os dois não tem o terceiro que eu estou falando. Levei um pastor lá porque eu quero trazer encontro de casais aqui no final do ano. E fui muito bem recebido, mesmo assim a gente ser vereador, a gente tem que chegar lá e pedir permissão, não é só porque vereador a gente é melhor do que ninguém, que não é. A Helder Dias deu a oportunidade para a gente acompanhar o pastor lá, que dia 14 e 15 de dezembro vai ter um evento evangélico, que a gente tem que prestigiar a igreja, porque para mim, igual eu falo aqui, eu acho que a gente faz o esforço da gente, mas para mim mudar essa nação é só Deus, e não vou mudar o que a gente pensar. Em relação à tristeza que vem acontecendo no país esse ano, que aconteceu, eu já falei esses 2 anos que passou, que vem falando o que aconteceu nas barragens.
Por isso que não está o que está. O povo pensa só no capitalismo. Ponto. Já trabalhei lá, eu sei. Então o dinheiro fala mais alto que um vereador, que um prefeito, que tudo. Eles estão acima de nós. Mas não está acima de Deus. Tá? Então o que aconteceu lá, vida para mim não tem valor, não tem muito valor, mas para eles que mexem assim com emprego, eles não tem, né? Porque eles estão acima de tudo, eles acham que estão acima de tudo. Então para mim a vida é mais importante que o dinheiro, para mim, mas eu respeito cada opinião. Futebol, eu joguei bola a vida inteira. Sou lá do meu amigo que foi um campeão várias vezes no 7 de setembro, a 11 está lá do meu colega, amigo João Paulo Ferreira, como vereador, fez muito pelo bairro de Santa Cruz, né? Então é meu amigo, fomos campeão junto lá em 2012, na homenagem foi a Cássio Ribeiro, que foi campeão em Santa Barra, como diz naquela época da Lagoa de estádio, né? Parece que o povo tinha mais amor no próximo, igual falou, hoje parece que não tem, o amor é o dinheiro. E também no ano passado, eu fiz um boletim informativo, porque 2017 a 2020, como a gente é vereador, está aqui com a população, a gente tem que prestar conta. Eu vou prestar conta até o que estiver aqui. E fui uma empresa aqui do bairro, eu fiz só em cima da hora, então eu vou falar para essa população que não deu para entregar em mãos de todos. Eu vou falar umas coisas conquistas, mas foi através de vocês que colocou aqui e não conseguiu. Né? Então lá, boletim informativo, você deve o presente. Olha lá, Robertinho informar consegue transporte exclusivo para os pacientes do AME Casa Branca. 11 não é novo não, mas está lá, né? Já serve para transportar as pessoas. Isso que é conversando com as pessoas que a gente gosta de conclusão. E graças a Deus o prefeito atendeu, né? O kit lanche foi um obra colega vereador, né? Deu mais de 80 mil visualização. Nem quer ser deputado não, eu falei, fica quanto? Nem longe disso. Kit lanche para os pacientes que utilizam o transporte público municipal de saúde. Então essa conquista é muito boa, o prefeito atendeu. Então quem ganha com isso é a população mais carente, né? A gente está aqui trabalhando para eles. Conseguimos também duas ambulâncias, o Campos Machado e Marquesé, eu também, o nosso colega João Oswaldo Souza. Outra conquista também, reforma de pintura do parquinho, próximo à escola Cândido Lobo. Foi lá a conquista que eu bati em cima do prefeito, graças a Deus consegui, e no bairro de São José também, viu? Indicação sentido único no Val. Pintura de faixa amarela na rua Washington Luiz, que lá tudo graças a gente pegou firme com ele. Na rua Goiás, pintura e corrimão também, graças a Deus, conseguiu fazer. E outras coisas a gente pediu também aqui, que foi a repara melhorias nas ruas Alagoas, Bahia e Vitória, Guia e Sarjeta Pinturas, projeto antigo nas escolas, eu pedi sempre, porque se uma criança não foi plantada ainda, se a criança for maltratada na escola, ele leva isso para o resto da vida, isso não é bom, porque eu acho que tem que usar os professores nesse sentido, professores e professores de educação física e esporte no geral, uma boa educação. E se não der uma boa educação ao seu filho, sinto muito, aí só por Deus mesmo. Que eu acho que a educação vem de berço. Projeto cujo religioso que eu estou tentando fazer, mas quero também aplicar nas escolas. Já seria uma boa, né? Acho que o mundo está precisando disso. Plantio de gramas e árvores. Pintura na estrada do Redentor. O Cristo Redentor é um absurdo, tá? Cidade turística há 12 anos sem pintar. É um absurdo. Houve falha, mas falha é humano, não pode acontecer igual eu falei no ano passado. Estou explicando aqui igual eu falei, né? Começando hoje, então explicando o que a gente fez, a população, lógico. Outra coisa também, efeitos natalinos, eu pedi, mas todo mundo eles faz também. Se a gente tivesse pedido, eles do mesmo jeito, tem que ser sincero e falar a verdade, né? Mas eu pedi, mas do jeito, eu acho que cada questão é do prefeito, né? Melhorias na iluminação pública. Sexta-feira passada a gente pede, ó, a gente pede iluminação, as coisas, está melhorando. Mas sexta-feira passada aconteceu que apagou a luz. Não apagou a luz não foi porque é o tempo, né? Não é por causa de vereador, o prefeito quis apagar. Aí eles colocaram no Facebook lá, mas eles pedem aqui. Foi ali na rua Goiás e também na caixa d'água. Mas foi queda de energia. Mas já resolveram o problema também. E verbas conseguidas, a gente conseguiu 100 mil reais para o hospital, 80 mil para a saúde e 25 mil odontologia. Agora outra coisa que eu quero também para esse ano, se eu conseguir, que eu quero, vou tentar, né? Eu quero uma farmácia no hospital, os mais carentes, os mais necessitados. Vou lutar, não sei se vou conseguir, mas já pedi, já estou lutando, está aqui. Não consegui ainda não, estou tentando. Outra coisa também que eu acho muito importante, a guarda municipal. Que eu venho cobrando trânsito, vem cobrando, tem que ser, é igual eu falo, as coisas vêm de berço, tem que ter educação.
Não adianta você ter um carro mais novo, achar que, entendeu? É a mesma educação. Você vai ter um carro mais novo, você vai trabalhar só mais velho. É falta de educação. Isso aí, como se diz, é só por Deus. E outra coisa também, pedi várias lombadas aqui. O prefeito atendeu várias coisas minhas, graças a Deus. Mas lombada não atendeu nenhuma. Quero que ele atenda esse ano. Eu, o colega todo, estou no sinal no Orca, o senhor pediu aqui, está aqui. Então vamos bater de frente com ele também, assim, cobrando, né? Não discutindo, porque não resolve nada, discutir, brigar, não resolve nada. Fazer crítica pontual que a população necessita. Né? Então, gente, está aqui a população de Palmeiras, viu? Essas coisas a gente conseguiu. Mas através de vocês que a gente está aqui, tá? E sem vocês, a gente não vai a lugar nenhum, né? Outra coisa também, hoje a Corinthians Esporte, hoje o Investimento do Glória Dias está aqui, o pastor gostou, e vai ter um evento de 14, dia 15, dos casais evangélicos. Agora, indico ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de efetuar o conserto de buraco existente na Avenida Nossa Senhora Aparecida, frente ao imóvel 370. Justificativa, referido dobrador que liga os conjuntos habitacionais Edgardo Nogueira, Francisco Remédio e José Fornari. A região central é demais bairro e de imensa movimentação, tanto de pedestre quanto de veículo. Esse buraco está colocando em risco a vida das pessoas que por ali passam. Então, quero que o prefeito estude com carinho o mais rápido possível, porque era do lado da casa do Zé Ribeiro, subindo a Igreja Assembleia, e a avenida é muito movimentada mesmo. Tá? Demais, muito obrigado por estar presente, a minha família, e que possa ter um bom ano. E, igual eu falei aqui também, vou lutar para conseguir mais verba para a população, que a gente está aqui para isso, não só para criticar o prefeito, mas para conseguir verba também, porque eu acho que criticar é fácil, mas a gente tem que buscar verba também, recursos, porque todo mundo está passando por necessidade, todo estado está passando por necessidade. Rio Grande do Sul não paga ninguém, Minas não paga ninguém. Graças a Deus, o pessoal de Caconde estão recebendo, né? Então, se você tem serviço, dá valor no seu serviço, porque tem muitos desempregados, não é só em Caconde não, é no Brasil todo. Tomara que esse presidente consiga alavancar a economia nossa, porque muita gente estuda, os formandos estudam e não tem serviço. A decepção, a pessoa paga, os pais lutam, formam um filho e não tem oportunidade de serviço. Presidente, muito obrigado a você e a todos e boa noite a todos. Olá, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite a todos, meus colegas. Vou falar sobre esse projeto aqui da verba de 3,5 milhões. Queria parabenizar o prefeito, porque tomando essa iniciativa também, e a gente tem cobrado muito sobre isso, inclusive da Travessa Porto Alegre, que eu vivi ali, aquela tragédia de 2012, 19 de dezembro de 2012, eu senti na pele que é aquilo que o pessoal passou, então estou muito feliz por isso, e muitos outros prefeitos tentou falar em verba de milhões, e ali não precisava de milhões para resolver aquele problema ali de enchente. Querendo faz, né? Só correr atrás, faz, e eu quero parabenizar o prefeito, né, dessa verba aqui, vai ajudar muito o pessoal ali. Eu não tenho mais residência ali, eu vendi a residência que eu tinha, né? Não é por isso que eu não vou batalhar para ajudar o pessoal que mora ali. Tem, inclusive, esse final de semana, me cutucaram ali na internet, começaram a desfazer de mim como vereador, né, que eu publiquei, a pessoa ali veio pedir para mim ajudar os moradores, eles na limpeza, fui correr atrás, eu corri atrás, foi da pessoa responsável, do chefe, eu não vou atrás de funcionário nenhum da prefeitura para pedir para fazer alguma coisa, né? E o meu cargo é uma coisa, o meu cargo como vereador é correr atrás, é a voz do povo, não é ir atrás de funcionário, para funcionário ir lá e querer que caiu na internet não. Então, fiquei muito magoado com as coisas que aconteceu esse final de semana na internet ali. Depois disso, usaram um fake para me atacar, entendeu? A pessoa não teve cara para poder enfrentar eu. Aí depois, um dia depois, foi e deletou o fake. Então, acho que a pessoa tem que pensar bem antes de falar bobeira, entendeu? E eu ajudo muito. Como falou que era obrigação minha, como eu tinha residência ali, né? A pessoa sabia que eu tinha residência ali, veio me atacar. Falou que era promessa de campanha, nossa, foi sim, daqui, ó, foi promessa de campanha sim. Eu entrei na política, foi mais porque eu tinha residência também e ajudar aquele povo ali. Eu sei que eu passei ali na época da enchente. Então por isso que eu resolvi entrar, eu não precisava entrar na política não, entendeu? E eu entrei sim para ajudar muita gente, tenho trabalhado bastante para ajudar o povo,
né? Quem está acompanhando na internet sabe a minha batalha. Então, todo mundo em recesso, mas eu não parei no recesso, não. Continuei trabalhando, vou de casa em casa, ajudo as pessoas, o que eu posso fazer, vou no posto de saúde ajudar, mas tem pessoa que não acompanha, então vem me atacando na internet, usar fake, entendeu? Alguma oposição, não sei o que é, por que vem fazer isso? Então, eu quero parabenizar o prefeito Bento por essa verba, que vai ajudar o pessoal muito ali da Travessa de Porto Alegre. Não é só, às vezes as pessoas pensam que essa verba de 1,2 milhão para investir ali, às vezes não é para comprar a residência para a pessoa em outro local. Essa verba está dizendo aqui, ó, que é para construção de casa do bairro do Cicero. Não está falando que vai remover as famílias todas dali. Essa verba pode ser para resolver o problema deles e reformar as casas também, né, que muitos não queriam sair dali. Eu mesmo não tinha vontade de ter mudado ali, mudei porque eu tinha medo da situação. Então foi deixando aquele povo para trás. Por isso hoje eu quero parabenizar o prefeito Bento, né, por essa iniciativa, né, e a força dos vereadores também, que votou a favor desse projeto, da verba, né, e a gente vai cobrando, a gente vai trabalhando, a gente não vai parar por aí não. E se eu quero dizer uma coisa também, se eu comecei a incomodar, parece que estou incomodando algumas pessoas. Toda vez que eu começo a postar uma coisa na internet, parece que eu estou incomodando as pessoas, algumas pessoas ficam incomodadas. Agora que você vai começar a ver quem é o Márcio vereador. Vou mostrar para você quem é o Márcio vereador. Se está com dor de cotovelo, se prepare. Eu vou começar de agora para frente, mostrar realmente por que eu vim na política. Boa noite, obrigado a todos. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Bom, novamente, boa noite a todos. Cumprimentar o ex-vereador John Santana, aqui presente também. Quero agradecer ao vereador Totti por ter me convidado, estado comigo em viagem ao Palácio do Governo, no qual fomos recebidos pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, um jovem, uma promessa muito boa para a vida política do nosso estado, São Paulo, e até mesmo pela sua idade, eu tenho certeza que ele vai evoluir ainda como um ser humano da política e vai chegar na esfera federal também. Deixar meus cumprimentos, né, e agradecimentos ao Marco Vignoli, que nos recebeu muito bem. Eu estive na prefeitura aqui de Caconde, conversando com o diretor Bruno, né, do planejamento, até lembrado pelo vereador Totti, o que podíamos estar levando para São Paulo para estar abordando o assunto com o novo secretário de Desenvolvimento Regional. E levamos à preocupação da prefeitura alguns pedidos no sentido de atendimento com urgência, porque já até foi concluído algumas obras nesse sentido, e era mesmo mais para receber a parcela que está restando. Como está em transição do governo, o secretário nos explicou como está funcionando, ele está tomando conhecimento de todos os assuntos do governo passado e tentando, de alguma forma, fazer um agendamento, um planejamento para essa nova pasta que ele foi incumbido. Ele nos atendeu muito bem, deixou a ideia de possíveis atendimentos, não promessa, né? Vai tomar ciência do que está acontecendo, uma vez que tivemos a eleição passada, o governador que lá estava fez algum planejamento, algum trabalho no sentido de chamar a atenção das cidades e, por algum erro, não colocou no orçamento. Então, aquilo que foi identificado que viria para os municípios, o secretário entendeu lá que não teve um planejamento nesse sentido e não estava em orçamento. Então, ele está tentando, de alguma forma, tomar ciência, recebeu o nosso ofício lá, já até deu de alguma forma, até meio popular mesmo, que eu achei isso muito bacana da parte dele. Eu conheço ele há pouco tempo, mas através das redes sociais, se comunicando com um vereador aqui de Caconde, um cara tão importante, e eu fiquei muito, muito feliz nesse sentido, e deixo aqui registrado meus cumprimentos. Né? Logicamente que estaremos agendando novas idas a São Paulo, principalmente ao seu gabinete, para que a gente, de alguma forma especial e carinhosa, possa estar puxando a orelha dele, dando uma atenção especial para o nosso município. E logicamente eu não poderia deixar
de agradecer aqui a liderança que nós temos na cidade de São Paulo, que é o nosso cacondense Orlando, junto com o Juninho Fagotti, o seu grande companheiro, onde um está, o outro está, e quando um não está, o outro representa a altura. Então isso é muito gratificante para nós de Caconde, né? Tomara que a gente tenha aí o sucesso de nas próximas sessões, ou quem sabe via redes sociais, estar informando a população das nossas possíveis conquistas, né? Que Caconde seja contemplado nesse sentido. Falando sobre o dinheiro usado aí no turismo, esses 2,5 milhões, né? Eu falo com essa propriedade porque é dinheiro demais, é bastante dinheiro. E se ele não for bem utilizado, nós vamos ficar para trás. Eu estava vindo hoje para cá, no meu carro, com aquela ideia de fazer Caconde chegar no futuro. Mas nós estamos tão atrasados que nós não vamos chegar no futuro, nós vamos chegar ali na frente e ainda estaremos atrasados, né? Tomara que dê muito certo, tomara que o prefeito, através das suas assessorias, né? E também do concurso, que eles tenham bastante inteligência para indicar a divisão desta grande verba, para que possamos aí estar atendendo a população no sentido mais necessário. A indicação da segurança de grade ali na gruta, né, que dá acesso ao escadão ali, eu não me lembro quantos degraus, coisa de mais de 100, não sei se eu tenho por aí. Então um grupo de pessoas acabou me chamando a atenção nesse sentido, e a gruta lá precisa, na parte da calçada de cima, de uma proteção. E ela dá acesso ao Cristo, é um ponto turístico, né? O vereador Roberto acabou de falar sobre um problema ali, que inclusive eu também vi nas redes sociais, de um buraco na rua Nossa Senhora Aparecida, que também dá acesso ao Cristo. É um acesso ao turismo. O Cristo é um acesso ao turismo. Então, que isso seja pensado, né? Será que a nossa malha viária está sendo bem atendida com essa verba? Será que a gente não poderia estar distribuindo isso em outros setores? Eu vou chamar a atenção de uma coisa que eu acabei esquecendo de falar ali na tribuna, e é uma grande preocupação já há muito tempo, né? Outros prefeitos não conseguiram, e tomara que o prefeito consiga. Os motivos de um não conseguir e o outro tomara que consiga, eu não sei ainda. Mas o projeto de água do Mirante, parece, segundo informações, parece ser tão pouco o valor, me falaram próximo de 20 mil reais. Mas é muito menos que isso, segundo o técnico me passou, né? Então que se cuide nesse sentido do Mirante, porque é um grande cartão postal do nosso município. A nossa foto Caconde, represa cheia, ela gira por esse mundão de Deus e quiçá até no exterior. É uma grande vista que nós temos ali, é gratuito para nós de Caconde. E segundo, até eu vou correr atrás disso para saber como é que funciona, eu vou fazer uma visita no Departamento de Arquitetura e Engenharia da Prefeitura, que me parece que o Mirante ele não está terminado, me parece que tem mais coisas para ser feito lá, né? E quem sabe essa verba do turismo possa, de alguma forma, continuar o projeto para que venha mais turismo, para que venha mais evolução financeira no nosso município. Boa noite a todos. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra para o senhor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite ao público aqui presente, ao ex-vereador José Paulo, Sebastião Santana, aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Quero, primeiramente, nessa primeira sessão desse terceiro ano, né, cumprimentar a mesa, desejar sucesso, cumprimentar os nossos colegas, né, a gente está começando o terceiro ano nosso aqui. E lembrar o prefeito, todos que falou aqui, realmente falou, nossas indicações. Tanto é que eu não apresentei nenhum nessa primeira sessão desse terceiro ano nosso aqui. Se não atendeu 2 anos, eu acho que são indicações de coisas simples, que às vezes não sabe nem o vereador indicar. Exemplo, tapar buraco. Eu indiquei, ponto turístico, como o colega Bernardo falou, a prainha tem 5 buracos, faz mais de 1 ano. Fiz a indicação, fui no gabinete verbalmente, não é atendido. Esse anel viário nosso, que é a Avenida Brasil, que passa por
rodoviária ali, e vai ter a estrada que vai para Piratiba, tem buraco. E o turista vem da ponte, a primeira coisa que ele encontra, buraco. A entrada de Itapirativa, a entrada de Jolândia, buraco. E a cidade, como foi dito aí, nossa cidade acesso a outro ponto turístico, né? Buraco. Existe um custo, né? Fizeram buraco aqui, buraco ali, cai isso mesmo, do popular, do povo. Então, o que eu peço é que olhem para nossas indicações. E são indicações que a gente nem o vereador precisa fazer, é gestão, questão de gestão. Requerimento. Teve problema no passado com requerimento. Essa casa acabou compreendendo, não deixa mandar as coisas. Mas o último requerimento que a gente fez aqui em conjunto é sobre o loteamento dos cristais, uma invasão que está tendo ali, e a gente volta do recesso e não dá a resposta desse requerimento. É um exemplo que eu estou dando, fora outros. Então eu deixo aqui o meu recado ao prefeito, aos assessores dele, que dêem atenção aos vereadores, a essa casa, que é o povo, representamos o povo. Porque eu dou parabéns a todas as indicações de todo mundo, e que o prefeito olhe para os nossos requerimentos também, e completando aquilo que o João colega Serra Flores tivemos junto aqui em São Paulo no mês de fevereiro, especificamente semana passada, com o secretário Marcos Zignoli, Secretaria de Desenvolvimento Regional. É uma secretaria nova no governo Dória, ele resgata uma secretaria existente do Montoro, então o governo vai estar mais próximo dos municípios e esse secretário vai estar conosco, vai ter uma sala, né, novo colega, para vereador, para ser recebido. Então fica o convite para vocês também estar lá, né? E pelo jeito não é só a secretaria não, os outros secretarias também vai ter uma sala para atender vereadores, assim como atende o prefeito e outras autoridades. Né? E fomos muito bem recebidos. O Renato falou dos projetos que o Bruno passou para a gente, que está encravado lá no estado, mas o mais importante, né, Nobre, o prefeito de Vargem Grande estava lá, ele é o presidente do CONDERG, foi reeleito presidente do CONDERG, e o CONDERG estava com um problema lá, estava sendo cortado, tirado o AME do CONDERG. Tanto o AME de Casa Branca como o São João Boa Vista, que ia passar com outra instituição. Ninguém sabe por quê, nem que jeito, nem o secretário sabia. Então ficou de ver essa situação, o senhor lembra bem disso, né, não? O outro problema que a gente lembrou bem ele, que, se eu não me engano, a data 2 ou 3 de abril, eu acho que é 3 de abril de 2018, que a gente estava no Rio São José do Rio Pardo ali, e na época o governador Geraldo Alckmin estava presente e anunciou o recado de grama São José Mococa, e nós fizemos pedido, o prefeito lá fez pedido, o prefeito Itapirativa, de Vinolândia, grama, o recap de Itapirativa a Caconde de Vinolândia, Vinolândia grama. E o governador que entrou na sucessão do Alckmin não deu um andamento. Então, o secretário Marcos Zignoli, através do pedido também do nosso amigo que estava na prefeitura, o Orlando Lindori, estava presente lá também. Então, ficou de vez isso aí, em termos populares, você consegue desengavetar esse pedido que o Alckmin assinou, como o governador deixou assinado. Ia passar para o DR, não sabe o que aconteceu no medicamento e não saiu. Então, nos atendeu muito bem, né? E em janeiro também estive na Assembleia, estive com o deputado Cauê, também mesmo, recebe que estava lá, e solicitando recursos para a Irmandade e também para o CONDERG. Segundo a dona Ana, que hoje é secretária de Saúde municipal, estava na provedoria da Irmandade, e perdeu-se 2 ou 3 verbas, de 20 mil, de 25 mil, então
na APA para ter esses recursos também. A gente solicitou o apoio do deputado para nos atender. Falando em CONDERG, teve eleição também dos vereadores das 16 cidades, são 16 fiscais da diretoria, né? Como disse o Amarildo, o prefeito de Duarte, foi reconduzido ao cargo de presidente. E o Vanderlei, que é o prefeito de São João do Boa Vista, ele é o vice-presidente. Teve a reunião com os 16 vereadores indicados e o presidente é o Gerson de São João do Boa Vista. E o vice-presidente, você lembra qual foi a verdade? Tambaú, não. E eu fui de novo secretário, segundo secretário. Eu não estava presente, o primeiro é o Edinho de Jaguari, mas estamos lá representando como fiscal e fazendo parte também da mesa. E apresentou o balanço 2017-2018, que na época eu fiquei muito assustado, que foi feito financiamento, igual está fazendo financiamento para aquisição. Eu voltei a favor para isso, por aquisição eu acho importante, mas naquela época ele fazia esse financiamento para pagar salário e 13º. Nós entramos em janeiro de 2017 e deparamos com uma dívida de 15 milhões do CONDERG. E esse trabalho de 2 anos, de seriedade e com fiscalização que nos cabe, foi apresentado no balanço 2018. 17 já tinha finalizado, eu já tinha falado aqui na tribuna, e 18. Eu, numa sessão passada também, ano passado, já tinha informação e conseguimos fechar realmente de ter pago 3 milhões dessa dívida. Então, se nós iniciamos dia 1º de janeiro de 2017, nós finalizamos nosso mandato, que é BL também, 31 de 12 de 2018, com 12 milhões de dívida. Mas isso é do passado, e pagamos 3 milhões. E o CONDERG está com o salário em dia, com o 13º dia em dia, os fornecedores todos em dia, e a administração, a gestão, pagou-se 3 milhões de dívida passada, e resta 12 com longo prazo, né? Então, deixa um exemplo de gestão, para quem quer fazer a coisa certa, para quem quer trabalhar com o município, para quem quer trabalhar para a população. É o exemplo do CONDERG. Muito obrigado, boa noite a todos. Me permite uma parte. Pois não. Eu acho que teve um equívoco. A secretária de saúde é a dona Ana Sueli Goulart. A Ana Lúcia, acho que ela continua no hospital. A provedora, que você quis dizer isso? Era provedora e eu estava até viajando. Ela falou para mim que ela ia assumir a Secretaria de Saúde de Caconde, a Diretoria de Saúde de Caconde. Não, não sei. O que eu sei é que a diretora é a Ana Sueli. Ainda não assumiu. Só se vai ter alguma mudança que eu desconheço. Tá certo? Realmente eu estava viajando e não fui lá visitá-la, não fui por dia celular. Não, eu sei porque a minha irmã trabalha juntamente com a secretária, né? E por coincidência hoje eu estive lá atrás da minha irmã e a Ana e que a discute. Desculpa, eu na minha. Quando eu ouvi, né, que ele ligou, eu inclusive estava de ônibus, desculpa, de Uber, eu entendi na Lúcia. Certo. Não, eu estou só falando para esclarecer, porque senão às vezes amanhã o pessoal, né? Não, obrigado pela ajuda. Não, que isso. E peço desculpa pela falha. Imagina. Senhora Presidente, é para a Palavra concedida. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de falar sobre 2 indicações que eu fiz. Foi para pedir para o senhor prefeito e para a secretaria responsável para, se quando puder, arrumar as estradas do bairro Fumaça e do bairro Boa Vista. Por serem nos bairros, acho que dentro dos outros bairros, o mais no fundo, mais elevado,
às vezes o maquinário vai arrumando até um certo ponto e antes de chegar na fumaça volta para trás. Ou na Boa Vista vai arrumando até ali no Jacom, Beira Rio e volta para trás, não termina, porque a gente sabe o quanto é difícil, às vezes o secretário quer ir num lugar, o diretor manda ir para o outro, ou, né, ou tem necessidade de outro lugar, ou acontece alguma coisa. Então eu gostaria que fosse e terminasse, finalizasse esses bairros, porque é lugar que realmente está precisando. E lá na Fumaça faz muito tempo que não faz serviço bem feito, serviço duradouro, que fique bastante tempo. Às vezes pega algum lugar muito que não tem gente passar, como eu pedi até quando estava o Zé Amaro lá, que tinha uma água que estava escorrendo, e ele foi lá, arrumou tudo certinho quando precisou. Só que agora precisa fazer um trabalho bem feito para que não precise voltar fazer tantas vezes a mesma coisa. E até na divisa com Minas Gerais, porque lá realmente faz muito tempo que não faz bem feito. E tem um bairro que eu esqueci, não é que eu esqueci, não deu tempo de eu colocar, que é ali nas proximidades do Jairo Bento, ali no Silvano da Uva, no Vinho Fiorini, ali realmente também está muito ruim. As pessoas estão reclamando muito que não estão conseguindo passar com os veículos. Até teve um caso de um conhecido meu que foi passar de trator, estava com uma carretinha e tombou. Então a gente fica muito preocupados, as mães ficam preocupadas com os transportes das crianças. Então eu quero pedir o senhor prefeito pensar com carinho nesses pedaços que realmente está muito ruim. E também sobre esse projeto que entrou hoje, pedindo autorização para a gente deixar o prefeito entrar fazer o pedido de financiamento na Caixa Econômica Federal e dentro da justificativa tem a parte que tem, né, para comprar R$1 milhão para comprar máquina, patrol e rolo compactador. Achei muito bom, que tomara que dê certo, porque, como o vereador Totti falou, sempre um projeto para aquisição a gente sempre tem que aprovar, porque é muito bom. Se hoje, eu falo por mim, se hoje eu tenho um carro, porque eu fiz financiamento e pago financiamento. Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso para poder ter alguma coisa. Só isso, senhora presidente. Obrigada. Senhor presidente, peço a palavra. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, público presente. Grande alegria de volta para as sessões ordinárias, como o nosso colega Márcio falou, mesmo em recesso a gente está sempre trabalhando e que agora volta para as sessões, né? Eu quero falar brevemente das minhas 3 indicações de hoje. A primeira, como eu tenho feito durante os 2 últimos anos e estou fazendo novamente, é a elaboração do plano de carreira dos profissionais do magistério. Em termos de acréscimo de salário, é lógico, peço para todos os funcionários públicos, sem dúvida. Eu estou falando desse plano de carreira porque, novamente, nós tivemos problemas com a atribuição de aula. Teve dúvidas, professores em dúvidas, como seria a atribuição, como seria a classificação. Como plano de carreira não é apenas plano de valorização financeira, mas da carreira mesmo, sabe? Eu acho isso muito importante, que seja discutido. Eu acho que o prefeito também pode entrar para a história, implantando esse plano de carreira que é tão almejado. Por exemplo, eu tenho meu plano de carreira do Estado, isso eu sei, minha classificação no final do ano, mais ou menos eu sei as salas que eu vou trabalhar. Isso para o professor, para que o profissional exerça o seu trabalho, é muito importante. E em decorrência dessa indicação, eu fiz uma outra indicação, que é pedindo ao senhor prefeito, ao Departamento de Educação, à diretora Rosana, que pensem na possibilidade, porque assim, na escola municipal tem um coordenador para os 2 períodos. E como não tem a valorização do trabalho, não compensa para o coordenador. O professor sai da sala e trabalha o dia todo e acrescenta pouca coisa no salário dele. Então essa iniciativa de um professor coordenador por período, eu acho que iria ser mais atrativo para que os professores fossem coordenadores. Como o novo colega falou, a gestão é muito importante. Então que bons profissionais estejam na coordenação, ajudando a gestão da escola, ajudando a direção. Então vai essa indicação para o prefeito pensar, analisar e quem sabe ser atendido. Outra indicação que eu fiz é o fomento do turismo religioso, e não de religião, turismo religioso mesmo. O colega falou do encontro que está querendo, vai promover. Nós temos aqui Cacon de Basílica, tem grupo de jovens, tem de todas as religiões,
várias ações que eles promovem. Que o prefeito possa pensar em alguma maneira de divulgar, de apoiar, como ele tem apoiado. Eu tive pedindo para ele na sexta-feira a respeito do teatro dos jovens na Paixão de Cristo, do Retiro de Carnaval, se prontificou, vai ajudar, agradeço muito ele, depois vou citar quando acontecer. Então, que mantenha esse sentido de ter esse fomento turístico religioso, que é muito importante. E eu queria fazer uma indicação verbal, porque não deu tempo, que o ocorrido foi de manhã, para o senhor prefeito, que olhe com muito carinho para a merenda dos nossos alunos, porque é discrepante, é muito, sabe, a qualidade, digo assim, de cardápio, por exemplo, de Itapiratiba, São José do Rio Pardo e Caconde. Hoje a diretora me disse que tinha sopa na escola, o calor que está, não que a sopa não seja importante, mas acho que é muito bom pensar isso, sabe, porque a educação de qualidade também vai na alimentação dos alunos. Os alunos, né, são jovens, 16, 17 anos aí na escola, e uma boa alimentação é muito importante, fora aqueles que nós sabemos que infelizmente acabam se alimentando na escola. Então que olhe com mais carinho a respeito disso. Eu sei que vai chegar um pedido da direção da escola também, mas eu reforço esse pedido e depois, se for o caso, lá conversar. E falar rapidamente, nesse recesso nós tivemos 3 coisas muito boas para a Conde a respeito com os deputados do Federal Valéria Rossi, o Jorge Caruso, pedido meu da vereadora Roberta. Já está depositado na Santa Casa R$200 mil para custeio, pode usar no que quiser. A dona Ana me mostrou, e o Cláudio mostraram que vai usar, mostrar para nós o que nós fomos lá, que vai ser para pagamento de funcionário, para telhado, para telha, que não ia dar toda a verba. Então agradeço os deputados por isso. R$50 mil para a PAI, também para custeio, que eles podem usar no que eles quiserem. E foi, né, vamos dizer assim, desenrolado um convênio no Ministério do Turismo de R$450 mil para o turismo. Só que essa verba é destinada exclusivamente para o aquário municipal. Então vai ser usado para a reforma interna e externa do aquário. Só que como todo convênio, lógico, tem tempo, tem prazo, tá? Então tem um tempo aí para acontecer. Mas eu fico muito feliz porque já foi até assinado junto à Caixa esse convênio de R$450 mil. E teve a atuação dos deputados também. Então eu venho aqui mais uma vez agradecer eles, né, por tudo que tem feito no Caconde. Quero deixar aqui, se as pessoas que estiverem assistindo, muita gente tem me procurado via WhatsApp, via Facebook, aqueles pedidos da população, como tem feito com todos os vereadores. O que eu puder fazer, sempre vou fazer, como eu fiz hoje, os outros dias atrás, tá? Podem mandar, pode pedir, às vezes a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é impossível isso, mas a população nos comunicando, a gente vai até os chefes de departamento e ver o que pode ser feito, tá? Então, estou à disposição para continuar trabalhando por Caconde. E, para encerrar, quarta-feira, aniversário do nosso novo colega Joãozinho, vereador. Deus te abençoe, te ilumine. Você continue firme nessa missão de pai de família e de vereador. Tá? Boa noite a todos, muito obrigado. Senhora Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu também vou falar rapidamente, queria cumprimentar todos os presentes, as pessoas que estão nas redes sociais, os nossos colegas. Queria parabenizar todos vocês pelas indicações, todas muito necessárias, todas muito importantes. Queria falar um pouco sobre esse projeto. Hoje eu apresentei um projeto de lei que fala sobre hortas, né, sobre um sistema de hortas em terrenos da cidade. Para quê? Para cultivar hortaliças e legumes, né, e para a gente aproveitar esse espaço de terrenos baldios, de terrenos que não são usados, tanto terrenos públicos como terrenos particulares. Então o projeto ele é um pouquinho grande, né, porque ele contempla várias fases e ele tem a ver, por exemplo, com a parte social, dá para ser usado por pessoas que necessitam de trabalho, dá para ser usado na saúde como uma forma de terapia ocupacional, ele pode também atender a necessidades de alimentos. Então eu gostaria de pedir, né, dentro da maior humildade mesmo, que vocês lessem com carinho, que me ajudassem, se precisar acrescentar alguma coisa, ou retirar alguma coisa, ou mudar alguma coisa do que está escrito aqui, né, eu peço então a ajuda dos nossos colegas, né, para a gente estar dando uma olhadinha nesse projeto, agora que ele vai estar nas comissões. Eu estou à disposição também para tirar qualquer dúvida ou para discutir qualquer coisa dele. E a indicação que eu fiz, eu presenciei, né, um acontecimento na rua Mazini Sobrinho, aqui, a Domingos Mazini Sobrinho, que eu fiquei em pânico, assustada, porque eu estava na calçada, o caminhão passou e foi levando todos os fios, foi caindo tudo aquilo, e tinha um motoqueiro atrás, o fio quase veio no peito do motoqueiro. Então a gente se assusta com esse tipo de acontecimento. E o
que a gente observou na hora lá, eu fiquei observando, observei em seguidas, olharam tudo, é que são fios que não estão sendo utilizados. Então, eu acho importante a gente comunicar, fazer um vídeo que é a pessoa, porque não são fios que têm utilidade. E essa foi a grande sorte. Né? Se fosse um fio de alta tensão, se fosse um fio que tivesse energia, não sei lá o que teria acontecido. Então, é só no sentido de não acontecer mais esse tipo de perigo. Principalmente, ali passa muita criança, né? Com relação à escola, e trânsito para a escola do Cândido Novo. E as crianças ficaram assustadas. Tinha crianças na escola nesse momento, era um momento de perigo, como estava passando. Então, eu peço atenção do prefeito nesse sentido de comunicar aos órgãos competentes para retirar esses fios que não estão sendo usados. Agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, né? Agora de uma forma definitiva. Obrigado, né, a vocês. E eu espero corresponder aos interesses da cidade, do povo, do meu partido, né, das pessoas que também, de alguma forma, quiseram me dar essa chance de estar por aqui. Muito obrigada. Eu gostaria de estar dando as boas-vindas aos nobres colegas, né? E que durante esse recesso, devido às situações que tínhamos que resolver aqui na Câmara, a gente acabou vindo bastante aqui. Então eu percebi assim, gostaria hoje de deixar os parabéns a todos os vereadores, porque eu vi assim que não teve o recesso, todos trabalharam, todos correram atrás de verba, indicação, vereador do gabinete do prefeito, conversando. Então, assim, eu vi que nosso time é um time muito, certo, ferrenho, está todo mundo na luta, né? Não é porque não está tendo sessão de segunda que está parado. Né? Olha quanta coisa foi conquistado nesse recesso. Eu gostaria de parabenizar a todos, certo? E pedir a Deus que nos abençoe, que nós possamos ter um ótimo ano aqui dentro da nossa casa legislativa. Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Sim.